Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser uma resposta a um seguidor aqui do canal chamado Pablo Abreu, tá? Naquele vídeo que eu fiz, onde eu mostrei que a maioria dos casos de abuso sexuais infantil são cometidos em grande maioria por pastores, ele comentou assim: a maioria dos casos de abusos sexuais são cometidos por gays. Da onde ele tirou essa informação? Cadê a fonte? Cadê o dado estatístico que fala isso? Não tem. Eu falei para ele, é mentira. A maioria dos casos de abusos sexuais são cometidos pela própria família. Isso segundo dados. Às vezes é um pai, um padrasto, um tio, um primo, enfim. A maioria dos casos de abusos sexuais são cometidos em casa, pela própria família. E a grande maioria desses casos são de pessoas heterossexuais, ou seja, envolve um homem e uma mulher, que é o que é mais comum. Um pai abusar de uma filha, um tio abusar de uma filha, um padrasto, enfim. Tem uma série de casos horríveis aí na internet que vocês podem ver. Aí ele comentou assim: não, eles fazem isso porque são gays. Quer dizer, você lembra daquele caso horrível, que eu até coloquei o vídeo aqui do satanista, que eu não posso nem colocar aqui que eu tenho medo de perder o canal, daquele monstro que atacou uma menina de 27 dias, a própria filha? Ele era homossexual, pessoal? Não, ele era só um monstro. Mas eles incutem na cabeça das pessoas que são os gays, que são os pervertidos que fazem isso. Na verdade, não. Tem pessoas que abusam de meninos também, garotos? Tem, é muito comum você ver esses casos. Mas isso é homossexualidade? Não, não é. Eu vou explicar para vocês por quê. A homossexualidade são pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Muito comum, sempre teve na história da humanidade. Agora, pedofilia não é isso. Pedofilia é quem sente atração por crianças, independente de gênero. Então, um pedófilo é uma pessoa que se sente atraído sexualmente por crianças. Agora, o fato dele se sentir atraído por uma criança do mesmo sexo faz dele um homossexual? Não. Porque se ele fosse um homossexual, ele sentiria atração por pessoas do mesmo sexo adulto. Então, vamos pegar, por exemplo, um caso. Vamos supor, por exemplo, que um cara tenha abusado de um garotinho. Se eu chegar para esse cara, um exemplo hipotético, e falar: ô, já que você gosta disso, vamos ficar comigo também? Ele vai falar: não, não sou viado. Porque, na verdade, o que faz a tara dele não é o gênero que faz a atração dele, é a idade. Pode ter uma série de fatores, pela juventude, pela fragilidade da criança, pelo sadismo, enfim. Mas o que atrai ele não é o gênero sexual, macho ou fêmea. O que atrai ele é a juventude, é a criança. Então é diferente. Pedofilia é uma coisa, homossexualidade é outra. Podem haver homossexuais pedófilos ao mesmo tempo? Pode. Mas é bem menos comum. Porque, no caso, o fato de uma pessoa ser homossexual não quer dizer que ela vai sentir atração por criança. Porque senão você está englobando tudo num balaio só. Por exemplo, então o cara é gay, ele vai sentir atração por animais? Não. A atração dele já é bem definida. Ele sente atração por pessoas do mesmo sexo. Não por animais, não por crianças, não por mortos, nem por nada disso. Por exemplo, a maioria dos meus amigos que seguem meu canal, que são homossexuais, mesmo os que eu convivo eu já convivi, eu convivo no dia a dia, pessoas conhecidas, colegas de trabalho, etc. Eu nunca conheci um homossexual que sentisse atração por criança. Porque são coisas diferentes. A pessoa que sente atração por criança, o que atrai ele é a criança. Não quer dizer que ele seja homossexual. Porque se o outro homossexual convidar ele para ficar com ele, ele não vai querer. E da mesma forma, um homossexual não quer dizer que ele vai fazer sexo com um garotinho só porque o garotinho tem o mesmo sexo que ele. Porque não é isso que atrai o homossexual. O garotinho não tem corpo, não tem músculo, não tem nada. Ele não vai se sentir atraído. Raras exceções, quando pode haver o fato da pessoa ser as duas coisas. Então, por exemplo, eu fiz esse vídeo, inclusive, hoje, que apareceu no Twitter, essa notícia para mim, justamente por causa disso, né? Que nem, por exemplo, a Damares. A Damares fez um projeto de lei que ela quer que um deputado, caso ele for preso por pedofilia, que ele perca o mandato imediatamente. Eu debati isso naquela live do professor J. Neves, né? Que eu falei que é uma lei estúpida, porque se um deputado for pego por pedofilia, automaticamente ele já vai ser cassado na comissão de ética da Câmara. Não precisa criar uma lei para isso, sendo que já tem uma tipificação legal. E até engraçado, porque crimes de políticos geralmente são mais corrupção. É raro você ver um político preso por pedofilia. Pode haver políticos pedófilos? Pode, mas é muito raro. O crime mais comum de político é a corrupção. Então essa lei dela é só para chamar a atenção e fazer média, sendo que na verdade onde você tem mais crime de pedofilia é justamente nas igrejas. Não é em Brasília. Os maiores pedófilos, eles estão exatamente nas igrejas. Tanto que a igreja evangélica, que eu mostrei nesse vídeo para vocês, os pastores praticamente já superaram o número de casos de pedofilia dos católicos. Viviam falando que os padres eram pedófilos, não sei o quê, mas os pastores fazem ainda, né, tantos escândalos, todo dia que você abre um noticiário você vê tanta notícia, que eles praticamente superaram o caso dos católicos. Outra questão interessante, o Silas Malafaia.
Alguns anos atrás ele estava debatendo aquela lei lá em Brasília, que era uma lei contra a homofobia, uma lei que demorou anos para ser levada ao plenário. Aí os deputados chamaram ele, até aquele padre lá, chamaram o Marcos Feliciano, tudo para descer o cacete na lei. Aí é engraçado que nesse caso eles até se unem, né? Católicos e evangélicos. Se é para atacar gays, eles se unem. O Silas Malafaia, na sua interpretação equivocada da lei, ele falou assim, acho que foi tanto no Ratinho quanto na Marília Gabriela, que ele entendeu tudo errado a lei. Ele falou assim, por exemplo, meu irmão, se eu tiver um funcionário na minha casa que for homossexual e eu demitir ele por causa das minhas convicções religiosas, eu passo a ser preso, meu irmão. O que ele quis dizer com isso? Na visão dele. Se ele tivesse uma babá que fosse lésbica, ou de repente, sei lá, um jardineiro que fosse homossexual, ou um cozinheiro que fosse homossexual, qualquer função doméstica, e ele mandasse essa pessoa embora por ser homossexual, no entendimento dele ele seria preso. A lei não dizia nada disso, tá, pessoal? Mas isso reflete o quê? Que o pastor Malafaia, ele não confiaria em contratar uma pessoa homossexual para um serviço doméstico, porque na mente dele seria perigoso para os filhos dele. Ele poderia abusar de alguma criança dentro da casa dele. Esse era o entendimento na visão distorcida que o pastor Malafaia tem. Agora, qual que é o problema? O problema é que a maioria dos casos de abusos, que nós vemos por dados, eles são ou por membros da própria família, ou por religiosos, por crentes. Quer dizer, é mais fácil você confiar, deixar o seu filho com um homossexual de verdade, do que deixar com um crente. Porque o pastor pode chegar lá quando você for, sei lá, for trabalhar, fazer seu serviço, o pastor tem bem mais probabilidade, de acordo com os dados numéricos, de abusar do seu filho do que um homossexual. Porque o homossexual não gosta de criança. Ele gosta de homem da idade dele. Eu sou adulto, eu gosto de cara adulto da minha idade, eu gosto de garotão, sei lá. Agora, o pastor não. O pastor às vezes está ali bancando o santo, mas na verdade ele é o pervertido. E isso nós entramos naquilo que eu falei naquele vídeo, né, da fabulazinha das raposas, né? Eles jogam no outro, projetam nos outros aquilo que eles são. É aquela máxima que eles falam tanto aí, que dizem que é do decálogo de Lênin, que é o apócrifo, nem é de Lênin isso, né? Acuse-os do que você faz. Então esse pessoal que fica 24 horas por dia fazendo essas pessoas, que nesse Pablo Abreu que comentou aqui no meu canal, estigmatizando na mente dele de que gays são pervertidos, sendo que na verdade eles é que são. Pega o número de casos que vem de pedofilia. Vamos pegar aí, por exemplo, dados estatísticos. Quantas pessoas foram presas no Brasil no ano passado por pedofilia? Quantos eram homossexuais assumidos? Quantos eram transexuais? Vocês vão ver que o número é bem pequeno. Deve ter um ou outro aqui, outro lá, que nem aquela mulher trans lá que o Drauzio Varela abraçou na cadeia. Aquela sim, ela estrupou um garotinho. Mas é um número muito, muito pequeno comparado ao número de homens que são considerados héteros e cristãos. Vocês estão entendendo? Mas eles fazem isso, eles jogam na sociedade a pecha de que o gay é pervertido. Não, o homossexual é pervertido, é abominável, Deus vai mandar um raio na cabeça. Sendo que na verdade são eles. Eles estão projetando nesse grupo de pessoas aquilo que eles mesmos são na maioria. Não que todo pastor seja pedófilo, tá? Se bem que tem tanto caso ultimamente que dá quase para você fazer uma associação de que todos são, né? Porque todo dia se descobre um caso. É difícil você abrir um jornal e não ver um caso de um pastor pedófilo, quer seja com menino ou com menina. E desse caso a gente fica até com medo, né? Eu, sinceramente, eu acho que eu confiaria mais em levar meu filho numa boate gay do que numa igreja evangélica. Eu estaria mais seguro. Porque pelo menos os gays vão ter respeito. Falar, não, uma criança, não vou nem mexer, só vou brincar com ela aqui de dançar e tal, não vou fazer nada sexual com a criança. Já na igreja, você lembra do caso do Lucas Terra? Até hoje um dos envolvidos no caso é pastor evangélico. Você que está vendo esse vídeo que tem filhos, você confiaria levar o seu filho numa igreja cujo pastor participou de um abuso e assassinato de um garotinho e continua como pastor? Eu preferia levar na boate gay, sendo bem honesto, tá bom? Então fica aí minha resposta, Pablo Abreu. Isso que você está falando é uma percepção sua, da sua mente, é uma percepção até preconceituosa, e eu até entendo. Pastores colocam isso na cabeça das pessoas, mas isso não bate com os dados da realidade. Na realidade, a maioria dos abusos sexuais acontece em casa e a maioria são por pedófilos. E pedófilos não são homossexuais, é bem diferente. Um pedófilo é quem sente atração por criança, independente do gênero. O homossexual é quem sente atração por pessoas do mesmo sexo, não por criança. Tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Comente aí o que vocês acharam. Paz a todos.